Quem criou Deus? Você já deve ter ouvido alguém falar isso, ou então você já deve ter se questionado sobre isso. E para responder a esta pergunta, vamos utilizar um filósofo, Aristóteles, 2500 anos atrás, que falou um pouquinho sobre isso. Eu queria fazer um vídeo um pouco mais longo, com mais referências, bem mais explicado sobre isso, mas devido à correria não vai ser possível. Mas o meu anseio, a minha necessidade de passar algo que eu me encanto, algo que eu fico extasiado, ela é maior e por isso que eu estou fazendo este vídeo. Então preste um pouquinho atenção, vai ser um pouquinho difícil assim, mas é muito interessante. Então vamos utilizar do livro Metafísica, parágrafo 999 de Aristóteles, para falar um pouquinho sobre quem criou Deus. Olha o que Aristóteles fala. Se não existisse nada de eterno, também não poderia existir o devir. O que ele está querendo dizer com isso? Se não existisse nada de eterno, se não houvesse aquilo que é eterno, aquilo que não tem começo, que não tem fim, aquilo que não nasce e não morre, porque é eterno, não está no tempo, é eterno, a eternidade não está no tempo. Se não existisse algo que seja assim, que seja eterno, então não existiria nada de devir, ou seja, não existiria nada que está em movimento, que está em ação, que nasce, que morre. Devir significa isso, o que está em movimento, o que se transforma, o que está dentro do tempo, isso é o devir. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, se não existisse nada de eterno, então não existiria nada de devir. Se as coisas existem, se nós constatamos a existência, a realidade, as coisas que nascem, que morrem, então necessariamente tem que haver algo que seja eterno. É isso que Aristóteles está querendo dizer. E aí a gente vai entender isso um pouquinho ao longo da citação dele. De fato, é necessário que o que advém seja algo. Ou seja, que o que advém, aquilo que nós estamos vendo, que percebemos, eu, você, nós somos algo. Nós existimos, nós somos algo. E é necessário também que seja algo do qual ele deriva. Ou seja, que aquilo do qual nós derivamos, daquilo do qual a realidade deriva, também seja algo. Ou seja, quem criou a realidade? Quem criou este mundo? Quem criou eu e você? Este algo também tem que existir. Também tem que ser algo. Então por isso que ele fala, de fato é necessário que o que advém seja algo, que a realidade é algo, que eu sou algo, que você é alguma coisa, nós somos alguma coisa. E é necessário que também seja algo do qual ele deriva. Então, aquilo que nos criou, aquilo que nos deu a vida, que isso também seja algo. Ponto. Isso é certo, é raciocínio lógico. E que o último destes termos não seja gerado. Ou seja, ele está falando aqui da causalidade, que as coisas possuem uma causa. Eu sou causa do meu pai é causa do meu avô, né? Essa mesa aqui do meu lado aqui foi construída por alguém, ela foi causada. Então, o primeiro, ele fala, e que o último destes termos não seja gerado. Ou seja, nós somos gerados. Mas o primeiro princípio, ele não pode ser gerado. Aí ele explica o porquê. Dado não ser possível um processo ao infinito. E dado ser impossível que algo se gere do não ser. O que Aristóteles está querendo com isso? Olha como que ele é inteligente, muito sábio, e por isso ajudou muito no cristianismo. Nós não podemos regredir neste processo de geração de forma infinita. Né? Não pode ser isso é causa daquilo, que é causa daquilo, que é causa daquilo, e nunca ter um princípio. Tem que haver um princípio, porque se não houver um princípio, nada existiria. Então, a realidade, o tempo, isso que nós constatamos, exige, precisa, necessita de uma primeira causa. Necessita de algo que seja eterno. Necessita de Deus. Ponto. Porque nós não podemos regredir isso ao infinito, e seja o que Deus quiser. E vamos ao infinito e não tem uma causa primeira. Não. Existe, tem que ter uma causa primeira. Esta causa, ela é eterna. Esta causa, nós costumamos dar o nome a ela de Deus. Ponto. E aí ele fala assim, dado ser impossível que algo se gere do não ser. O que é o não ser? Não ser é aquilo que não existe.
Tem como algo vir do nada? Não, não tem como algo vir do nada. Então, as coisas vieram de algo que é, de algo que existe desde toda a eternidade. E este algo nós chamamos de Deus. Então, aí está a resposta da pergunta. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Por que sempre existiu? Porque se nós constatamos que a realidade existe, logo tem que haver algo que é eterno. E este algo é Deus. Se Deus não existisse, então nada existiria. Então encerro aqui e se Deus quiser um dia a gente faz um vídeo bem completinho sobre isso.